Vamos ficar de pé. Como falou o irmão Nilva, hoje é dia de festa. Vamos ler o título dessa mensagem. O Evangelho da Glória. De novo. Evangelho da Glória. 2 Coríntios capítulo 4. Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4. Versículos do 4 ao 6. Vamos ler a partir do 3, tá? Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento, glória de Deus na face de Cristo. Vamos agora abrir em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4. Colossenses 3, do 1 ao 4. Amém. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele e em glória. Como hoje é um dia de festa, nós não vamos orar e ler esses versículos. Nós vamos cantar esses versículos. Então esse trecho de Colossenses 3, do 1 ao 4, é também o nosso hino C25. Então eu queria pedir aos irmãos da música que pudessem entoar esse hino aí para nós cantarmos juntos. Amém. Amém. C25. Colossenses 3, do 1 ao 4, o hino C25. Amém. Aleluia. Buscai. Pensa nas coisas
Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Essa palavra manifestar, às vezes muitos aplicam apenas a uma manifestação exterior de alguma coisa. Mas na verdade, nós estamos vendo a manifestação de Cristo todos os dias. O irmão Nilvon hoje foi um exemplo disso. Já na recepção, nos recebendo, eu também, como o Severo falou, eu tive a honra de ser recebido por ele. E não só ele, mas todos nós temos tido a manifestação de Deus em nossas vidas, em nosso viver. Mas haverá um dia que o Senhor vai mostrar para toda a terra a sua glória. Por um lado, desde ontem nós estamos ouvindo, ontem o Ricardo compartilhou sobre o Deus da glória que aparece para nós. E cada vez que o Deus da glória aparece para nós, ele se acrescenta mais a nós. Mas que ele aparece para nós quando nós o buscamos. Por isso que Colossenses 3 fala: buscai as coisas lá do alto. E reforça dizendo assim: pensai. Irmãos, não sei se vocês já pararam para pensar, para analisar esse texto. Porque muitas vezes nós estamos buscando a Deus, mas de uma forma religiosa, para cumprir um cartão, para bater um cartão, para cumprir uma ordenança que os irmãos instruem para buscar o Senhor. Eu faço a leitura da Bíblia. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando, mas agora Ian está publicando todo dia no Telegram a leitura da Bíblia falada. Não é isso, Ian? Então eu tenho tido a experiência de ler ouvindo, e é muito bom. Mas a nossa experiência não pode ser apenas buscar a Deus de uma maneira instruída. Nossa experiência tem que ser, além de buscar, é pensar nas coisas lá do alto. Então muitas vezes o que ocupa o nosso pensamento não é o que nós buscamos. Por um lado, toda manhã nós buscamos a Deus, em oração, na leitura da Bíblia, e no louvor, mas nós não pensamos nisso. Nós buscamos para cumprir uma tabela. E o Evangelho da Glória é não apenas buscarmos ao Senhor, mas é pensarmos nas coisas lá do alto. Aí aqui fala: quando Cristo, que é a nossa vida, daí, irmãos, nós sabemos que nós ainda não temos a experiência, como o apóstolo Paulo, de dizer assim: meu viver é Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós podemos ainda não ter, mas precisamos querer ter. Isso é a glória de Deus. Nós fomos ensinados que a glória era um estado de espírito. Se eu estivesse desfrutando, todos podiam ver a glória em mim. Isso é apenas um aspecto. A glória é muito mais do que isso. Irmãos, a glória é a força que Deus tem para nos tirar até da morte. Porque foi o poder da glória que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Eu não sei qual é a sua situação. Nós podemos chegar aqui numa situação de depressão, numa situação de dificuldade, numa situação de pensamentos negativos, numa situação de raiva dos irmãos, numa situação de qualquer outro problema. O poder de Deus lhe tira dessa dificuldade. E esse poder de Deus é a glória. Senhor Jesus,
Nós precisamos exercitar esse poder que está dentro de nós. As coisas e as dificuldades acontecem porque nós não exercitamos. Nós até entendemos, nós até buscamos compreender, mas não buscamos exercitar esse poder, essa glória, essa força, esse elemento de Deus que está dentro de nós. Irmãos, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos está dentro de você, com toda a sua glória. A dificuldade está em porque nós não exercitamos esse poder. E nós precisamos exercitar. E como nós podemos compreender que esse poder está dentro de nós? Só existe uma maneira de compreendermos. É por meio da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus pode fazer muito mais de tudo quanto nós pensamos. E a palavra de Deus já foi implantada em nós. Vamos ler Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Versículo 1 diz assim, ó: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Irmãos, independente de quanto tempo você esteja na vida da igreja, eu quero lhe perguntar: Deus tem falado para nós ou não? Os que têm muitos anos, têm compreendido e entendido que Deus tem falado para você ou não? Os que estão há pouco tempo na vida da igreja, já têm sentido que Deus fala com você ou não? Então Deus tem uma maneira especial de falar conosco. Por um lado, irmãos, nós, quando vamos ao Senhor, quando nós nos deitamos aos pés do Senhor, nos ajoelhamos, nos quedamos aos pés do Senhor, Ele fala conosco individualmente. Ele dá direção para a sua vida, e para as suas coisas, e para aquilo que você tem que fazer. Mas além disso, coletivamente, na igreja, Deus tem o seu falar. E esse falar traz a glória de Deus para nós. Vamos ler 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Aliás, capítulo 1. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, 2 Pedro 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. O que Pedro estava dizendo aqui? Pedro estava falando que o Senhor tem dispensado a sua palavra em cada era. No livro de Gênesis tem uma passagem que fala sobre Enoque. E diz assim: Enoque andava com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Algumas gerações depois, tem uma passagem que diz assim que Noé andava com Deus.
Então, se seguir um princípio de que é a mesma coisa sempre, então era para Deus ter tomado Noé para si também, certo? Porque se quando diz que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si, quando diz que Noé andava com Deus, era para dizer, Deus o tomou para si, mas Deus falou assim para Noé, faça uma arca. É o mesmo Deus, com o mesmo poder, com a mesma glória, mas o falar da dispensação para Noé era para receber a direção que Deus estava dando. Então, quando Pedro falou aqui, ele falou que existe uma palavra presente. A Bíblia jamais vai mudar. A Bíblia é a mesma desde que começou a ser escrita. De Gênesis até Apocalipse, é imutável os princípios de Deus, mas o dispensar de Deus, o falar de Deus, que traz sua glória a nós, muda de acordo com o que Deus quer falar para aquela era. É por isso que Pedro falou que existe uma presente verdade. No versículo 19, do mesmo capítulo, fala assim, ó, temos assim, 2 Pedro 1,19, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, esse falar de Deus é que traz a glória de Deus para nós. A glória que nós aprendemos que esse brilho e esse fulgor que vem de Deus realmente é, mas vem por meio do seu falar. E seu falar já está em nós. E na igreja ele usa seu falar coletivo para nos fazer brilhar em um mundo tenebroso. Se olharmos para a sociedade, nós só vamos ver trevas. Eu vim do CEAP ontem, e no lugar que eu já passei diversas vezes, e estava sempre quieto, ali naquela entrada de Itabaiana, ontem tinha um movimento. E tinha uns caras no meio da pista dançando, provavelmente cheio de droga. Então essa sociedade está vivendo em meio a um lugar tenebroso. Vocês percebam, eu não quero aqui trazer nenhuma alusão a partido político, mas a gente vivia num mundo que estava se falando muito de corrupção, e veio uma esperança, uma pessoa de extrema direita que agora ia mudar. Mudou em 50 e poucos dias, corrupções continuam aparecendo. O mundo não vai melhorar. Agora nós temos a palavra da glória. Amém. O evangelho da glória que pode brilhar em meio a uma geração tenebrosa, pervertida e corrupta. E esse brilhar vem por meio da palavra profética de Deus. Eu queria trazer para vocês, irmãos, um exemplo aqui em Êxodo, capítulo 32, para nós entendermos que Deus tem a sua maneira e Deus usa aqueles a quem Ele quer usar para falar a sua palavra profética e por meio da sua palavra profética Ele poder brilhar em nossos corações. Êxodo capítulo 32, diz assim, ó, versículo 1, mas, vendo o povo, vamos esperar os irmãos abrirem, né? Êxodo 32, versículo 1, mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá lhe sucedido. Irmãos, eu quero confessar para os irmãos, eu já ouvi essa frase de outro modo. O povo aqui estava sem a referência dele. O povo tinha uma referência, Deus
falava com Moisés. E o povo atendia o que Moisés falava. Nessa hora, Moisés estava no monte recebendo o falar de Deus. E esse falar ia trazer a glória de Deus para o povo. Mas o povo começou a dizer assim, ó, esse Moisés, tá? O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, o que lhe terá sucedido. Eu já ouvi essa frase soar nos meus ouvidos dizendo assim, por que nós temos que seguir o alimento diário? Será que isso aqui mesmo dá direção para nós? Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi. Mas eu nunca, entrou por aqui, saiu por aqui, eu nunca dei ouvidos a um falar como esse. Mas Arão aqui, disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das mulheres, de vossas mulheres, de vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Irmãos, nós somos tendenciosos a agir como Arão. Sabe quem era Arão? Era a boca de Moisés. Você já imaginou? Deus falava com Moisés, mas para transmitir para o povo tinha que ser Arão. Então era muito fácil de confiar em Arão. Sim ou não? Arão estava ali, do lado de Moisés todo o tempo. Então quando Arão se viu pressionado com aquilo, falou assim, traga aí ouro, traga ouro, traga ouro. Tira aí os brincos, tira as argolas que os homens têm, as mulheres, tudinho, traga. Tá? Então o homem que serve a Deus é tendencioso a querer fazer as coisas para Deus sem Deus. Arão se viu num beco sem saída, numa sinuca de bico. Cadê Moisés? Está aqui não. Tem que dar uma resposta para o povo. Traga ouro. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Eu estou perguntando para os irmãos que servem, tá? Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Não queremos ouvir Moisés não. Moisés não sei nem o que aconteceu com ele. Vamos fazer aqui. Vamos resolver logo. Irmãos, nós precisamos da glória de Deus. Amém. O versículo 4 diz que este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Quando apareceu aquele bezerro na frente do povo, o povo disse, opa, esse é o caminho. Está aí, esse é o Deus que vai nos fazer prosseguir. O povo falou assim, então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses. Aqui não diz que foi Arão que disse não, tá? Assim, então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Então Arão, vendo isso, falou, rapaz, é assim mesmo, vamos seguir assim. Então Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. Irmãos, como isso é perigoso. Arão precisava ter dito assim, calma, Moisés vai vir, e com ele o falar de Deus. Mas Arão era servo de Moisés e de Deus. Arão era o sumo sacerdote. Arão é aquele que também entrava na presença de Deus uma vez por ano, mas entrava. Arão era aquele que quando falava, era porque ele ouvia de Moisés e transmitia. Mas nessa hora ele foi tentado a agir sem a comunhão com Moisés. E o resultado foi trágico. Senhor Jesus, vamos ver agora o versículo 11. Porque, irmãos, quando Deus viu aquilo, ele queria acabar com o povo. Ele queria matar todo mundo, que era mais fácil. Tá? Versículo 11 diz assim, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que te tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Então Moisés, o coração daquele que recebe o falar de Deus, é sempre de orar pelo povo. Então Moisés aqui falou assim, acaba com tudo mesmo. O Senhor já tinha prometido para ele que dele ia surgir uma descendência. Pode acabar com tudo. Esse povo aí não quer nada com a vida não. Mas Moisés não fez isso. Moisés orou ao Senhor. Senhor, esse povo aí é teu povo. O Senhor que tirou da terra do Egito. Senhor Jesus. Versículo 14.
Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Na verdade, no original, a palavra não é se arrependeu, tá? Essa tradução aí nossa o português não é uma tradução muito adequada, porque Deus não é homem para que se arrependa, tá? Na verdade, no original é assim: Deus se entristeceu. Tá? Deus ficou triste, porque o povo estava naquela situação. Então, como ele estava triste, mas Moisés tinha intercedido, ele falou assim: então não vou mais fazer isso. Eu não vou mais acabar com o povo. Senhor Jesus. Aí, irmãos, nós sabemos que nessa situação aqui, Deus voltou, não é? Deus falou assim: tá bom, não vou acabar com o povo. Você intercedeu, não vou acabar com o povo. Mas aí precisa de uma atitude do povo. E Moisés levantou um caminho para o povo se redimir daquilo que tinha feito, que era do bezerro. Que foi assim, ó: cada um puxe da espada e mate a seu irmão. Tá? Como esse não é o foco da mensagem, nós não vamos ler esses versículos. Mas aí, a tribo de Levi começou logo a matar o povo. E aí o Senhor falou: para, já tá bom demais. Tá? E elegeu a tribo de Levi como aqueles que iam servir a Deus. Tá? Senhor Jesus, eu quero ler para vocês, irmãos, Provérbios capítulo 3, que casa muito bem com isso que nós estamos ouvindo sobre Moisés e sobre Arão, tá? Provérbios capítulo 3, versículo 5. Fala assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, estribes aqui sabe o que é? Dá a entender apoio, tá? É aquela peçazinha que tem pendurada na sela do cavalo, que o homem bota o pé nela assim, ó, para subir. Vocês já viram, né? Tem uma peça assim, ó, que é reta embaixo e arredondada em cima, né? Mais ou menos assim. Eu não sou bom desenhista não, mas é mais ou menos assim, ó. Hã? Uma de cada lado, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Porque quando o homem sobe no cavalo, depois bota o pé no outro lado, né? E fica apoiado em cima da sela do cavalo. Então, esse versículo diz assim, ó: não te estribes, ou seja, não faça do seu entendimento o seu apoio. No versículo que nós lemos de Pedro, que diz que a palavra profética vai brilhar, vai fazer brilhar no meio de uma geração tenebrosa, ele imediatamente fala que as escrituras não foram dadas de elucidação particular. Irmãos, eu queria deixar bem claro para os irmãos que cada um de nós tem contato com Deus e recebe direção de Deus para a nossa vida pessoal. Isso ninguém tira de nós. Aqui digamos que tem 100 e poucas pessoas hoje, 100 e poucos irmãos. Todos nós, quando formos ao Senhor, o Senhor fala conosco. Nenhum de nós é impedido de ouvir o falar de Deus. Se eu for ao Senhor, quantas vezes eu for durante um dia, Ele fala comigo. Assim também vocês. Quantas vezes nós formos ao Senhor, Ele fala com vocês. Tá? Basta abrir o seu coração e Deus vai falar com você. Mas para dar direção para a igreja é outra coisa. Deus não fica falando individualmente não. Deus fala, como falou aqui com Moisés. Fala com Moisés e Moisés ia dizer o que o povo ia fazer. Tá? Então Deus dá a direção por meio dos apóstolos, por meio dos profetas. E aí dá a direção para o povo. Essa é a maneira da igreja prosseguir. É por isso que nesse capítulo de Provérbios 3, versículo 5, diz que nós devemos confiar no Senhor e não se estribar no nosso próprio conhecimento. Não se apoie no seu próprio conhecimento não. Tá? Confie no Senhor.
A igreja é de Deus. E Deus dá o falar dele, sabe para quê? Para quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com ele em glória. O evangelho da glória é seguirmos o falar de Deus. Se nós seguirmos o falar de Deus, essa glória vai ser depositada e aumentada em nós, a ponto de que quando Cristo se manifestar, então nós seremos manifestados com ele em glória. Amém. Senhor Jesus, voltando para Êxodo, capítulo 33 ainda. Êxodo 33. O Senhor falou com Moisés novamente. Versículo 3 diz assim, ó. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Irmãos, imagina só. Ó, Moisés, pega esse povo aí. Esse povo é de dura cerviz, tem a coluna dura, tem o lombo grosso. Não se dobra com facilidade não. Pega esse povo aí e suba. Eu não vou no meio. Vou mandar um anjo e o anjo conduz vocês. Qual foi a atitude de Moisés? Versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face. Irmãos, muitos confundem esse versículo e dizem que Moisés via Deus face a face, mas o versículo diz assim, ó, falava, tá? Moisés ouvia a voz de Deus, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Versículo, vamos ler o 17. Senhor Jesus, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Irmãos, Moisés, quando o Senhor falou que não ia, ele rogou ao Senhor, Senhor, se você não for, a gente não vai. O povo vai dizer o quê? As nações do Egito vão dizer o quê? Então, se o Senhor não vai conosco, nós não vamos. Eu não vou sair, eu não vou arredar o pé daqui. Então o Senhor falou para ele que iria, tá? Versículo 14 assim, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Quando Moisés rogou, tá? Depois os irmãos olhem bem direitinho, leiam bem direitinho esse capítulo 33 de Êxodo, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando Moisés rogou, porque o Senhor tinha dito que não ia, o Senhor terminou dizendo assim, tá bom, minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Moisés continuou a falar e disse assim, agora me mostra a tua glória. Agora eu quero ver a tua glória. Irmãos, e nós também falamos com Deus dia após dia, e precisamos querer ver a glória do Senhor. Aí o Senhor vai falar para nós assim, ó, minha glória já está dentro de você. O que não aconteceu com Moisés, mas conosco já é possível vermos a glória de Deus, porque Ele está dentro de nós, tá? Aí, quando ele pediu, rogo-te que me mostre a tua glória, no versículo 19 diz assim, ó, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti,
te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas minha face não verá. Então, irmãos, para alguém que estava no Antigo Testamento, para Moisés, que era o homem que ouvia Deus face a face, para Moisés, que era a única pessoa que podia ter contato com Deus diretamente, o que ele queria é o que nós temos hoje, porque ele queria era ver a glória do Senhor. E como eu falei de início, a glória não é simplesmente um brilho. Irmãos, vamos confessar uma coisa: quando nós estamos desfrutando, todas as pessoas não percebem. Quando você está cheio do Senhor, como o irmão Nilton está hoje, né? Todos percebem quem está desfrutando. É a glória que brilha. É um esplendor. Mas, irmãos, o que nós queremos tocar com essas mensagens é que a glória não é só isso. Esse é um aspecto. Quando você desfruta, a glória brilha. As pessoas veem em você a pessoa do Senhor. Mas a glória é o próprio poder de Deus dentro de você, que precisa ser exercitado. Eu acho que vocês já viram a figura de uma champanhe, quando você agita e dá uma brechinha na tampa assim, ela faz assim, ó, e jorra para tudo que é lugar. A glória de Deus dentro de nós é essa experiência. Nós precisamos agitar e dar a brecha para ela sair. Quando sai, espalha glória para tudo que é lugar. Então, irmãos, esse é o evangelho da glória que Paulo falou aos coríntios, que nós precisamos pregar, que nós precisamos anunciar. E cada vez que o Deus da glória aparece para você, você é apto e você está capacitado a falar dessa glória para as pessoas, a jorrar esse poder e esse brilho para as pessoas. Louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, para a gente entender essa glória aqui na questão de Moisés, a glória para Moisés aqui era a presença de Deus. Quando assim, me mostra a tua glória, é porque ele estava querendo ver Deus como ele é. Não foi possível para Moisés. Vou lhe botar aqui numa fenda, vou colocar uma mão. Quando eu passar, você vai me ver pelas costas, mas você não vai me ver face a face. Mas, irmãos, para nós hoje no Novo Testamento, por meio do Espírito, pelo que o Senhor fez, pela sua redenção e ter se tornado o Espírito, nós podemos contemplar a glória de Deus. Amém. Vamos ver aqui 1 João. 1 João. Capítulo 3. Versículo 2. Primeira João 3:2. Fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João está aqui falando justamente a mesma coisa que Paulo falou em Colossenses 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Ele está mostrando que essa glória é depositada em nós, dia após dia, por meio da sua palavra. Essa palavra nos santifica e um dia nós seremos manifestados como Ele é. E nós haveremos de vê-lo como Ele é. Moisés não pôde ver, porque se Moisés tivesse visto a face de Cristo, a face de Deus na sua glória, ele era consumido. Mas hoje nós, na era do Novo Testamento, podemos ver. Amém.
E ainda mais, podemos ser acrescidos dessa glória. Louvado seja o Senhor. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Versículo 11. Fala assim, ó. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então, irmãos, o que nos fortalece é o poder de Deus. E esse poder está na sua glória. O poder, a força da sua glória é que nos vai fazer perseverar. A presença de Deus para nós, irmãos, é sua glória para nós. E isso se dá por meio da nossa santificação. Nós não podemos jamais ser acrescidos da glória. A glória não pode se dispensar para nós, se nós não nos santificarmos. Se nós não nos separamos da nossa vida velha, do velho homem, das coisas de Adão, das coisas do mundo, e não nos santificarmos, a glória não pode ser depositada em nós. Não sei se vocês já ouviram o irmão Esdras falar, ele uma vez deu um exemplo assim que, no Monte da Transfiguração, Jesus como homem, e os homens ainda não estavam entendendo quem era Jesus, porque eles diziam assim, eu acho que Jesus é Jeremias, não, eu acho que Jesus é Elias, é João Batista que voltou, não, é algum dos profetas. Até hoje os judeus, a maioria dos judeus, aqueles que não creram, eles entendem que Jesus é um dos profetas, não era o próprio Deus. Mas no Monte da Transfiguração, veio falar de Deus e disse assim, ó, esse é meu filho, a ele ouvi. Então é como se tivesse tirado um zíper. Esse foi o exemplo que Esdras deu. Tirou um zíper e o que apareceu para Pedro, João e Tiago que estavam ali, foi a própria glória de Deus. Foi o próprio Filho agora glorificado. E aí Pedro se animou e disse logo, vamos fazer aqui 3 tendas, porque é bom demais estar aqui. E realmente é. Quando nós estamos desfrutando e a glória está sendo dispensada a nós, é muito bom. Nós não queremos sair. Mas aí o Senhor teve que fechar de novo o zíper, e voltou a ser homem até ele morrer, ressuscitar e se tornar o Espírito. E quando isso aconteceu, aí agora essa glória ficou acessível a nós, para se dispensar para nós. Mas nós só podemos receber, se dispensar, se nós nos santificarmos. Sem a santificação, ninguém vai ver a glória. Senhor Jesus. E a santificação, irmãos, não é, como nós pensamos, um conjunto de regras e de padrão moral e ético. Não, se eu sou uma pessoa educada, se eu sou uma pessoa que siga um padrão moral e ético, cumpro justiça, não ando denegrindo a imagem de ninguém, eu tenho um viver correto, eu estou sendo santificado. Não é isso. É claro que a santificação nos torna essa pessoa, mas não é essa pessoa que denota que ele é uma pessoa santificada. Não é esse tipo de caráter. Tem muitas pessoas no mundo que têm esse caráter e não tem nada de santificação. Padrão humano ali, ó, elevadíssimo. Educação, fineza, sabe entrar no lugar, sabe sair, cumpre as regras as leis do homem, a justiça do homem, ele consegue cumprir. Não passa de 110 no carro, se a rodovia disser que é 110, tá? Não anda a 120, 130, descumprindo as regras, não é?
Então tem gente que tem esse padrão moral. Isso não significa que ele é uma pessoa santificada e separada por Deus. Aquele que é santificado e recebe o infundir da palavra de Deus, aquele que, por meio da santificação, vai se tornando esse padrão elevado de humanidade, esse sim, está sendo infundido nele a glória de Deus. Vamos ler João capítulo 17. João, capítulo 17. Amém. João 17. Vamos começar pelo versículo 4. O Senhor Jesus falou assim, ó: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmãos, Jesus, ele era o padrão mais elevado de humanidade que existiu nessa terra. Tá? Se ele via qualquer coisa errada, ele corrigia na hora com aquele que estava do lado dele. Se ele via alguém sofrendo, ele corria para ajudar. Se compadecia das pessoas. Quando viu aquela mulher que tinha perdido o filho, foi lá e ressuscitou o menino. Quando viu aquele centurião que tinha perdido a filha, foi lá e ressuscitou a menina. Então ele tinha um padrão elevadíssimo de humanidade. E nesse versículo aqui ele diz assim, ó: eu te glorifiquei na terra. Muitas vezes nós fomos ensinados e acostumados que glorificar a Deus é abrir nossa boca e dizer glória a Deus. E às vezes diz glória a Deus em coisa que não é nem para dizer, por conta de tradição, por conta de assim, ó, para não dizer outra coisa do que assim, glória a Deus. Como um chavão, né? Como um mandamento que maquinalmente aprendeu, como Isaías fala. Aí pensa que isso é glorificar a Deus. Porque tem um versículo na Bíblia que diz que Herodes morreu e expirou em vermes porque não deu glória a Deus. Quando alguém diz assim, está ali como se fosse um Deus. Aí se ele tivesse dito glória a Deus, aí ele não tinha morrido. Aí a gente entende que isso, se em certas ocasiões eu não gritar glória a Deus, eu não estou glorificando a Deus e posso até morrer. E tomo isso como um mandamento e um amuleto. Irmãos, nós podemos dizer glória a Deus quantas vezes quisermos, mas nós precisamos entender que glorificar a Deus é fazer a sua vontade. Por isso que o Senhor Jesus falou aqui, ó: eu te glorifiquei na terra. Fazendo o quê? Consumando a obra que me confiastes a fazer. O que é glorificar a Deus? É fazer a vontade de Deus. Eu não posso dizer glória a Deus e minhas atitudes não ser de fazer a vontade de Deus. E às vezes nós não fazemos a vontade de Deus porque nos estribamos em nosso próprio entendimento. Nós selecionamos o que deve fazer e o que não deve. Nós é quem dizemos o que é o padrão para ser estabelecido. Não confia naquele que Deus está conduzindo. Irmão, se eu vivesse no tempo de Moisés, tinha sido difícil para mim. Na hora que ele diz assim, pegue tua espada e mate teu vizinho. Eu acho que para vocês também. Mas era o falar de Deus. Embora parecesse estranho. Mata teu vizinho. Era o falar de Deus. Senhor Jesus, prosseguindo aqui no capítulo 17, o versículo 14, fala assim, ó: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal.
eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, eu estou querendo mostrar aqui para vocês que palavra vai nos santificar. A palavra que Deus tem dado, a direção que Deus tem nos dado, sua palavra profética para esta era, vai nos santificar. Quanto mais eu sigo, quanto mais eu faço, mais eu sou santificado. E os santificados verão a glória de Deus. Aqueles que são separados, aquele que Deus se dispensa para eles, é deles que Deus vai mostrar para todo esse universo a sua glória. É através deles que Deus vai mostrar toda a sua glória. Essa palavra da glória não é uma palavra simples de se compreender. Não é simples, mas é fácil de se desfrutar. Sabe por quê? Porque está dentro de você. Não é nada exterior. Não é um brilho exterior como acontecia com Moisés. Na antiga aliança, quando Moisés falava com Deus, o rosto dele vinha brilhando. Quando ia passando um tempo, ele tinha que cobrir o rosto, porque ia acabar aquele brilho. Na nova aliança, esse brilho intenso é constante. Quanto mais nós buscamos a Deus, por meio da sua palavra, por meio da sua direção, mais nós somos santificados, e santificados nós apresentaremos a glória de Deus para todas as pessoas. Senhor Jesus, continuando aqui, versículo 24, Senhor Jesus, não, vamos ler primeiro o 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Irmãos, esse versículo aqui, o Senhor acabara de falar e de orar por nós, dizendo assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando chega aqui, ele falou assim, ó, eu tenho transmitido a glória. Os irmãos estão entendendo que a palavra de Deus nos santifica, e essa santificação é a glória de Deus. O que mais agrada a Deus é quando eu e você estamos sendo santificados. E essa santificação só vem por meio da palavra de Deus, que é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí aqui ele falou assim, ó, no 22, eu lhes tenho transmitido a glória. Que glória? A palavra, para que se fizesse a vontade de Deus, do Pai. Então a sua palavra é a glória. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Irmãos, a glória e a palavra de Deus nos tornam um. O que Deus mais ama nesse universo é a unidade do seu povo. E só quem consegue fazer a unidade do povo de Deus é a sua palavra. E a sua palavra nos santifica. E a santificação traz para nós a glória de Deus. É difícil de entender, mas é fácil de desfrutar. Busque a palavra do Senhor, que o Senhor vai lhe santificar. E se o Senhor lhe santificar, você vai estar expressando a glória de Deus. E você vai poder também exercitar essa glória, que é esse poder dentro de você. E dentro de cada um de nós. Continuando. Versículo 23. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Essa palavra aqui, irmãos. Essa palavra aqui é uma palavra bastante intensa. Está dizendo aqui que eu tenho defeitos, mas que Alfredo também tem, que Joab também tem, embora eles estejam aqui tão lindos, não é? As camisas bonitas, Josnaldo também, né? De camisa bonita, de gravata. Eu me arrependi porque não vim com a minha gravata, para ficar pelo menos parecido com eles. Mas eu tenho defeitos e eles também. Mas quando nós estamos juntos, a glória de Deus é vista. Amém. A unidade mostra a glória de Deus para nós. Irmãos, como nós precisamos ser um. Mas quando nós nos estribamos no nosso próprio entendimento, a primeira coisa que vem é não ser um. É duvidar, é dividir, é achar que não, rapaz, não é assim. Os irmãos estão equivocados. Irmãos, se os irmãos estiverem equivocados, creia que Deus corrige.
Não tente fazer por si só não, que você vai dar murro em ponta de faca, como diz no sertão. Deus sempre corrigiu os erros dos homens. Os homens sempre erraram. E até a volta do Senhor vão continuar errando. Mas Deus corrige. E se nós confiamos nessa palavra que é dispensada, Deus vai nos santificar. E se Ele nos santificar, Ele vai nos glorificar. Continuando ainda, versículo 24. Pai, ainda é a oração do Senhor. João 17 é toda uma oração do Senhor, tá? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Que glória? Fazer sua vontade. A minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, o Senhor ora nesse capítulo 17, para que sejamos um. Marido e mulher, que convive, que se ama, que tem filhos, juntos. É difícil conviver, é difícil ser um, como a Bíblia manda, não é? Agora eu vou falar com o irmão Nilvo. De vez em quando, pegue sua esposa, se alegre com ela, não é? Dê um abraço nela, mas pule junto com ela. Pode ser em casa, aqui pode também, mas pode ser em casa. Ah, foi? Então, irmãos, se marido e mulher que se amam, decidiram viver juntos, tem dificuldade em ser um, imagine uma diversidade grande dessa de irmãos. Aqui tem mais de 100 irmãos. Nessa cidade eu acho que tem mais de 20 mil. Talvez tenha mais de 20 mil crentes. Como é difícil ser um. Cada um nos seus próprios pensamentos. Mas, irmãos, Deus ama a unidade do seu povo. Amém. E o que o Senhor Jesus está orando aqui é que quando nós temos esse coração de ser um com os irmãos, a sua palavra, a palavra de Deus vai nos santificar. E se a palavra de Deus nos santifica, a glória de Deus é vista em nós. E o que é a glória de Deus? O que é glorificar a Deus? É fazer a vontade dEle. Os irmãos percebem que durante um dia, 24 horas de um dia, segunda-feira, que é o dia mais terrível da humanidade, o quanto nós vivemos para fazer só a nossa vontade? Amanhã, por exemplo, durante todo o dia de amanhã, quanto tempo você vai tirar para fazer a vontade de Deus? E quanto tempo você vai tirar para fazer suas coisas? Mas, irmãos, o que nós queremos, o que nós precisamos querer é que nós façamos as nossas coisas ligados nas coisas de Deus. É por isso que Paulo falou aos Colossenses: buscai, mas também pensai. Eu pergunto para os irmãos: é possível trabalhar pensando nas coisas de Deus? Sim ou não? Quem tem o trabalho aqui mais pesado, que requer mais dificuldade, não é braçal que eu estou falando, mas que requer mais cuidado com as coisas? Pronto, é você. No seu trabalho você precisa continuar pensando nas coisas de Deus. Pergunta a um juiz se ele gosta de ser juiz. Ele queria era ser bancário. Pergunta a um bancário se ele gosta de ser bancário. Ele queria era ser empresário. Aí você pergunta a um empresário: ih, rapaz, está difícil demais a vida, eu queria era ser funcionário público. Funcionário público é mais folgado. Aí pergunta a um funcionário público: eu queria ser irmão de tempo integral. Pergunta ao irmão de tempo integral se é bom ser irmão de tempo integral.
Irmãos, o que acontece é que nós podemos viver a vida humana, mas em todas as coisas sermos santificados pela palavra. Ter um viver que agrada e faz a vontade de Deus. Você acha que onde você trabalha você pode pregar o evangelho? Sim ou não? Tem gente que trabalha e ensina, por exemplo, tem irmãs que ensinam em colégio de freira. Não é? Mas pode pregar o evangelho lá. A freira não vai proibir você de falar de Jesus. Ela pode até proibir você de querer trazer alguém para a igreja, como eles falam, né? Mas de falar de Jesus ninguém proíbe. E quem vai conduzir a pessoa é o Senhor. Então, seja qual for seu trabalho, Deus lhe colocou ali, para que ali você seja santificado e ali a obra de Deus seja vista. Isso é glorificação. Isso é expressar a glória de Deus. E os jovens que não trabalham? Tem a escola. Os adolescentes, né? Os jovens têm as universidades. Deus lhe colocou lá. Deus lhe colocou vocês aí, adolescentes, ó, na escola que vocês estão. Daqui também as de Maria, né? As adolescentes. Foi Deus que colocou vocês lá. Tá? Para quê? Para que lá vocês façam a vontade de Deus. Onde nós estamos, irmãos? Onde nós estivermos, foi Deus que nos colocou. Família. Tem família que 2 ou 3 são crentes, às vezes só um. Deus lhe colocou lá para você expressar a glória dele. Como? Por meio de você buscar Ele, buscar a sua palavra, e aí você ser santificado. Quando você é santificado, você vai expressar a glória de Deus. E o poder de Deus, por meio da sua glória, é quem vai atrair as pessoas para Deus. Às vezes não precisa nem falar. Todos nós já tivemos essa experiência, eu acredito. De chegar num lugar e a pessoa diz assim, você é crente, né? Sou. Por que você está perguntando? Não sei, eu vi alguma coisa. As pessoas veem, irmãos. Principalmente aqueles que Deus quer salvar. Quando Deus tem um para salvar, você chega lá, não fala nada e a pessoa se abre para o evangelho. Isso é a glória de Deus. E para finalizar, eu queria só reforçar esse ponto de que glória não é apenas um estado de espírito. Porque eu falei muito aqui que santificação, por meio de buscar a palavra, a glória aparece. Sim, aparece, mas não é um estado. Só se eu estiver bem que Deus pode glorificar, que Deus pode me usar. Eu já tive experiência, irmão, de estar assistindo um jogo de futebol, que não é coisa lá boa, tá? Não aconselho ninguém a assistir. Eu já tive experiência de estar assistindo um jogo de futebol e receber uma ligação porque tinha uma pessoa endemoniada. E eu fui. Fui correndo o risco de levar uma surra. Não é assim que a Bíblia ensina? Se você não tiver... Mas eu não levei a surra e eu ainda expeli o demônio. Não eu, claro. Porque em mim mesmo, naquela condição, eu estava para levar uma surra. O demônio subir em cima de mim e me bater. Como fez com alguns na Bíblia. Tem esse registro na Bíblia, tá? Mas eu fui lá e orei e a pessoa se acalmou. E o demônio se foi. Tá, só tive essa experiência na vida. Nesse dia. Porque Deus teve misericórdia de mim. Eu digo no sentido de ir sentar preparado. Sentar ali em posição de expressar a Deus. Mas Deus teve misericórdia. Por isso que eu estou dizendo que a glória não é um estado de espírito. A glória está dentro de você e de mim. Agora é preciso que nós exercitemos. Nós não podemos ficar como eu fiquei nesse dia. Eu preciso exercitar essa glória. Como? Esse poder que está dentro de mim. Por meio da palavra de Deus. Por meio de conhecer e executar a vontade de Deus. Como é que eu conheço e executo a vontade de Deus? Só tem uma maneira, irmãos. Estar junto com os irmãos. Individualmente, por mais que eu conheça a Bíblia,
eu não consigo conhecer a vontade de Deus. Eu vou conhecer a Bíblia como um livro de história. Que no livro de história, por exemplo, diz que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E todo mundo sabe dessa verdade. E tem até quem diga assim, ele não era para ter vindo, porque se ele não tivesse vindo, eu tinha nascido na Europa. Já ouviram isso, né? Mas no livro da história está registrado que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro que vai trazer para nós a vontade de Deus. Para que nós tenhamos direção para a vontade de Deus. E para o Senhor voltar, que é a vontade dEle, para o Senhor voltar, nós precisamos da palavra de direção. Essa palavra de direção vai trazer para nós a glória, em todo o seu resplendor, em todo o seu poder, e manifestado, porque quando o Cristo que é a nossa vida se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Então, irmãos, essa mensagem é a mensagem anterior que nós desfrutamos ontem, né? Desfrutamos há 15 dias atrás, durante a semana, mas foi ruminada ontem, na reunião de ontem. E essa mensagem do Evangelho da Glória são duas mensagens que se completam. O Deus da Glória precisa aparecer para você, para que você exercite o Evangelho da Glória. E a palavra de Deus nos traz a santificação, e a santificação vai nos trazer a glorificação. Deus vai ser visto em nós, por meio do dispensar da sua palavra e da sua presença para nós. Jesus é o Senhor. São 11h07, nós vamos agora aproveitar para fazer pequenos grupos, para ruminar, né, a palavra que nós desfrutamos nessa manhã. E até mesmo a de ontem, que eles se completam, né? Deus